Sabe aquele nariz entupido e aquela dor de garganta que te impede até de beber água? Esses sintomas podem indicar que você está com infecção de garganta, sinusite, laringite. A médica otorrinolaringologista Alda Linhares está ao vivo para tirar todas as nossas dúvidas sobre esse assunto. Bom dia, doutora, seja muito bem-vinda. Bom dia, Wilker, muito obrigada. Queria que a senhora explicasse para a gente primeiro o que é a sinusite e o que pode causar esse problema. Pode ser considerada uma doença ou não? Sinusite é considerada uma doença. Ela, na verdade, é a inflamação da mucosa que reveste os nossos seios da face. Os seios da face, eles formam nossas bochechas, nossa testa, estão na região mais profunda do nosso nariz. Então, quando a gente tem qualquer inflamação na mucosa que reveste esses seios, a gente vai ter uma sinusite. E a sinusite, ela pode ter várias causas, né? A sinusite, ela pode ser inflamatória mesmo, está muito associada a rinites em crise, que podem levar a um quadro de sinusite, mas também pode ser ocasionada por infecções, tanto bacterianas quanto virais. Doutora, bom dia, muito obrigada pela sua participação aqui com a gente. Falando um pouquinho mais sobre a sinusite, quando uma pessoa tem sinusite, né? Às vezes ela fala assim, eu tenho sinusite. Então, às vezes vem a crise, aí passa, elas têm com frequência. Isso é normal? Ou seja, uma pessoa ela tem sinusite, outra não ter, e aí ela nunca vai ter crise. Quem tem sempre vai ter com frequência. Isso acontece ou não? Não é bem assim? Bom dia, Marina. Então, tem pessoas que elas têm uma predisposição a ter sinusites de repetição. Essas sinusites têm muita associação com crises de rinite. Normalmente, essas pessoas vão ter crises ao longo da vida, né? E podem desenvolver outros tipos de sinusite, que a gente chama de rinocinusite crônica, que vem com episódios de agudização repetidos. Esses pacientes podem fazer um tratamento com o otorrinolaringologista e a gente consegue fazer um controle importante desses quadros. Tá, então e não é todo mundo, você me perguntou se todo mundo. Não é todo mundo que vai ter sinusite de repetição, é quem tem essa predisposição da mucosa nasal e dos seios da face de ficar doente. Tá explicado, doutor. Agora, qual que é a diferença ali da sinusite, da rinite? Os sintomas são parecidos? Podem ser confundidos? Wilker, são parecidos, mas a gente tem alguns sintomas que nos falam muito a favor de uma sinusite, que é um nariz entupido e uma secreção nasal, que muitas vezes ela vem de coloração diferente da coloração da secreção da rinite. Normalmente na rinite o paciente tem uma secreção bem clara, a gente chama de hialina, cor de água, transparente. Já nos quadros de sinusite, em especial nas infecciosas de origem bacteriana, a gente tem uma secreção mais esbranquiçada, amarelada, de um odor mais forte. Mas o nosso diagnóstico de sinusite precisa de alguns sintomas característicos que às vezes se confundem sim com da rinite, mas principalmente o que diferencia são esses dois sintomas em especial. Certo. Falando entre diferenças também, eu acho importante a gente esclarecer, né, porque muitas doenças se confundem uma com a outra, né, a pessoa fica ali fazendo uma confusão. Em relação à dor de garganta, doutora, a dor de garganta e a laringite são muito parecidas também? Tem como a gente diferenciar? Quais são os sintomas das duas? Dor de garganta normalmente é o nome leigo que a gente dá para amidalite, né, que é inflamação das amígdalas, que são essas bolinhas que a gente vê ali na lateral do fundo da garganta. A gente consegue diferenciar bem a amidalite da laringite, sim, mas podem ser doenças que estão associadas. Um paciente que tem amidalite pode ter um quadro de laringite associado, que a gente chamaria de faringoamidalite aguda, por exemplo. A gente sabe que nos casos de amidalite, o paciente tem dor de garganta, mas na laringite também pode ter dor de garganta. Então, como diferenciar? Na verdade, a dor tem uma localização um pouco diferente, pode estar associada nos dois quadros a dor ao engolir, então fica difícil só por sintomas a gente diferenciar uma da outra, mas o que mais diferencia uma da outra mesmo é a presença de rouquidão. Na laringite, a gente vai ter um inchaço pelo processo inflamatório lá na nossa laringe, que é esse órgão aqui responsável pela produção vocal. E nesses casos, o paciente vai ter alguma alteração da voz.
É claro que em casos de amidalite aguda, principalmente aquelas amidalites bacterianas, que tem muito inchaço nas amígdalas, o paciente pode apresentar uma voz mais diferente, uma voz que a gente chama de batata assada, como se tivesse uma batata dentro da boca mesmo. E aí a gente consegue diferenciar da rouquidão. E ela é muito mais característica nos pacientes com amidalite, que é essa infecção da amígdala mesmo, que é o que a gente chama de dor de garganta, comumente. Certo, doutora. São doenças que incomodam, né? São quadros ali que causam um certo mal-estar, mas eles podem se agravar de alguma maneira, podem ter consequências mais graves para a nossa saúde ou não? Sim, tanto a amidalite quanto a laringite, principalmente aquelas de origem bacteriana, elas podem ter complicações. Por isso é importante, sempre que você sentir algum sintoma que persista por mais de 48 horas e que tenha piora, né, com o decorrer do tempo, procurar um otorrinolaringologista. A gente sabe que as infecções bacterianas, elas estão associadas a formações de abscessos, né, que são acúmulos de secreção purulenta que podem complicar, levar a uma infecção generalizada no paciente e que precisam de uma ação mais urgente nesse paciente. Para prevenir a formação de abscesso e infecções bacterianas agudas, tanto de amígdala quanto em laringe, é importante fazer o tratamento adequado. Certo, doutora, uma pergunta aqui que até a gente vai até esticar aqui para uma pergunta de uma telespectadora. A pergunta é por que o mau hálito pode ser uma consequência da dor de garganta. E essa telespectadora, ela disse que o filho dela tem um odor forte vindo da garganta o tempo todo, mesmo fazendo uma higiene correta. O que pode causar isso? Então ela me perguntou e aí eu já puxo o gancho aqui para essa pergunta nossa do mau hálito. Ele pode ser uma consequência de dor de garganta e esse mau hálito, né? Quando a pessoa não está com dor nenhuma, nenhum outro sintoma. O que pode provocar isso? Na verdade, as infecções bacterianas, elas podem causar, sim, mau hálito em função da presença de pus na região da amígdala desse paciente, mas normalmente os pacientes que queixam de mau hálito, eles apresentam um tipo de amidalite que a gente chama de caseosa. É uma amidalite que está associada ao acúmulo de restos alimentares nos orifícios da amígdala, naqueles buraquinhos que a gente observa na amígdala, que é normal nós termos, né, que a gente chama de cripta. Quando a gente acumula o alimento ali, as próprias bactérias locais, elas fazem um biofilme ao redor desse alimento e, para falar de uma forma mais leiga, ocorre como se fosse uma fermentação daquele resto alimentar, formando os cásios, que são bolinhas brancas, enduradas, que às vezes saem das amígdalas e tem um odor muito forte. A presença desse cásio, por causa desse odor mesmo, desse resto alimentar ali, pode gerar um mau hálito. Em muitos pacientes, a presença do cásio não está associada a sintomas, só o mau hálito e a presença da própria bolinha branca na região da amígdala. Mas em alguns pacientes, a inflamação local é tão grande que pode levar a uma amidalite inflamatória, que dá dor local, um pouco de vermelhidão na região, e o paciente sempre vai notar a presença de uma bolinha esbranquiçada na região, que pode ser grande ou às vezes muito pequena também. Certo, para a gente entender direito aqui, como que a gente soluciona então esse quadro? Porque a pessoa vai fazer o tratamento ali para se livrar, claro, dessa infecção, né, desse problema, mas tem como a gente diminuir esse sintoma, pelo menos? Porque a gente sabe que é desagradável. Tem sim, Milka. A halitose é um sintoma super desagradável, acaba levando a pessoa a até se isolar um pouco socialmente, né? Por medo desse odor ser tão forte, às vezes nem tanto quanto ela percebe, né? Mas o que a gente orienta e fica uma dica para as pessoas é fazer higiene oral adequada. Higiene oral é a escovação dos dentes, pelo menos 3 vezes ao dia, né, após as principais refeições, e ter uma orientação do seu dentista como realizar essa escovação também é importante para prevenir doenças gengivais. Realizar o uso de fio dental, usar um limpador de língua é importante também, porque o próprio resto alimentar fica preso nas papilas, formando aquela saburra, aquela língua branca. E isso favorece a formação também do cásio, porque a gente acumula alimento na língua, que pode descer para a região dos orifícios da amígdala e ali se acumular e formar esse cásio. Então é importante fazer essa higiene.
Outra coisa que é muito importante é ter uma alimentação adequada. Uma alimentação rica em verduras, frutas, e que a gente consiga fazer um controle naqueles pacientes que apresentam sintomas de refluxo. A gente sabe hoje que existe uma forte relação da formação de cásium com refluxo laringofaríngeo, aquele refluxo em que o conteúdo estomacal ele sobe além do nosso esôfago, ele vai até a região da nossa garganta, favorecendo que volte conteúdo mesmo alimentar e que fique preso nesses orifícios, formando também os cásios. Então, se o paciente tiver sintomas de formação de cásium com mau hálito e alguns sintomas de refluxo, é importante procurar o otorrino, porque tem solução e tratamento. E isso vai reduzir, sim, a formação de cásios. Bacana, doutora. A senhora citou aí a questão da limpeza da língua, né? E até me lembrei que eu li uma reportagem uma vez sobre essa higienização da língua logo ao acordar, né? Na reportagem dizia que o nosso organismo ele elimina toxinas ali durante a noite e elas ficam ali presas na língua e a gente, quando já vai tomar o café ou toma uma água, a gente coloca essas toxinas novamente para dentro do organismo. Isso é verdade? É uma orientação bacana fazer essa raspagem da língua, essa limpeza ali logo ao acordar, como se fosse a primeira ação ali do dia? Marina, existem ainda uma falta de estudos em relação a esse ato, né? Para eu te falar realmente de forma científica se ele é válido. É claro que existem muitas linhas da nutrição que defendem muito esse hábito, e eu acho válido a higiene da língua em qualquer momento, né? Atentando para que não haja lesão da língua. Se a gente fizer tudo em excesso, é claro que podem surgir complicações também. Acho que higienizar a língua é importante em qualquer momento, mas atentar para não exceder e ter um cuidado para não realizar muita força. Hoje existem muitos dispositivos de limpeza de língua no mercado, inclusive muitos excelentes, mas a grande maioria é feita de material duro, né, metal. Esse metal, a depender da força de fricção que é feita, também pode gerar lesões de língua. Então a gente tem que se atentar para isso. Acho que todo mundo, doutora, tem aquela receita caseira para tentar solucionar esses quadros, né? Cheira um chá de alguma coisa, tem grão de bico também, muita gente usa isso bastante. Até que ponto isso pode ser seguro? Todo mundo pode utilizar com tranquilidade? Qual que é a recomendação que a senhora pode fazer para a gente? Wilker, assim, existe receita tanto para sinusite, né? Que é principalmente o uso dos mentóis para a gente inalar, e também para mau hálito, que é fazer os gargarejos diversos. Na literatura, não traz nada assim que mostra efetividade, comprovação científica. Mas é claro que na prática a gente vê muitos pacientes melhorando mesmo das queixas com o uso dessas substâncias. Essas receitas de vó, né, que a gente tanto leva em consideração e que tem fundamentos, muitas delas sim. A minha orientação é só se atentar, na verdade, para o uso de inalantes com mentol nos períodos de sinusite. Os mentóis, eles trazem uma sensação de conforto muito grande na respiração nasal. Mas aquilo ali é muito momentâneo, temporário. A gente tem que ter cuidado, porque muitas substâncias com mentol podem gerar uma paralisia dos cílios que a gente tem nas células da mucosa nasal. Esses cílios, eles são importantes eles, na verdade, fazem um movimento contínuo e são importantes para fazer uma limpeza do muco que a gente produz. Esse muco produzido, normalmente, engloba ali todas as partículas que nós inalamos, de sujeira, de vírus no ambiente, e a gente sempre está movimentando esses cílios para trás para limpar esse muco e assim tirar essa poluição que é respirada na nossa fossa nasal. Jogar ali no nosso intestino, onde nós temos várias medidas de proteção de imunidade. Quando a gente usa o mentol, a gente paralisa esses cílios e aí a gente não faz essa limpeza da fossa nasal, o que favorece ter rinites de repetição, infecções virais agudas. Então é importante evitar o uso contínuo desses mentóis e muito melhor do que o uso deles é fazer a lavagem nasal com soro fisiológico 0,9%. Quanto aos gargarejos, para a limpeza da nossa amígdala, eu acho que assim, alguns são seguros, e é claro que a gente tem que evitar substâncias muito ácidas, soluções muito quentes que podem machucar a região.
Certo. Eu até ia perguntar para você em relação a essa questão da limpeza das amígdalas, que a senhora explicou, né, que a causa do mau hálito pode estar aí, né, naqueles restos de alimento, e é um local onde a gente não faz a higienização junto, né, com os dentes, a língua, né, uma parte mais interna. Essa limpeza, né, ela seria feita adequadamente, naturalmente pelo nosso organismo mesmo, ou a gente precisa de algum artifício a mais quando a pessoa está com esse sintoma, né, do mau hálito, provocado ou não por essa dor de garganta, ou mesmo se ela não tiver dor, esses restos, como a senhora explicou para a gente, né, de alimentos que ficam ali, tem alguma forma da gente fazer essa higienização de forma correta? Marina, assim, nosso organismo é muito inteligente, né? Ele realmente foi projetado para conseguir estar em um equilíbrio. Então, a gente tem mecanismos de limpeza como o nasal em toda essa mucosa. Mas uma dica bacana que eu dou para os pacientes que têm uma produção de cásio é fazer gargarejo após a escovação mesmo com a própria água do enxágue, né? Eu vou pegar a água e vou gargarejar. Essa força mecânica pode ajudar a limpar um pouquinho a região da amígdala. Tá certo, doutora Marina. Tudo esclarecido? Tudo esclarecido. Para mim, sem dúvidas mais sobre essa região, esses probleminhas aí que, com certeza, provocam, né, sintomas desagradáveis aí na gente. Pois é. Doutora, muito obrigado, viu, pelo seu tempo aqui com a gente, por trazer tantas informações importantes a respeito de um assunto que é muito comum, né, mas que a gente acaba falando pouco e conhece pouco também. Até uma próxima oportunidade, viu? Obrigada, Marina. Obrigado, Wilker. Muito obrigada pelo convite. Eu espero ter ajudado um pouco.